Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É a Revolução Jesus que está no ar e faz parte de toda a revolução a transformação, a mudança. Porque afinal de contas, quando a gente faz uma experiência com Cristo, a nossa vida muda. Nós somos transformados. E essa verdadeira revolução, através de nós, alcança a tantos outros. Eu não sei você, mas eu particularmente curto muito o lance de mudança, de novidade. Apesar de que sempre que elas chegam, causa uma certa insegurança, um temor de como será o novo. Já deu para você perceber que nós aqui estamos em mudança, estamos trabalhando duro, porque está chegando novidade no Revolução Jesus. Porque, como o Papa Francisco disse, Deus é jovem, isso significa, Ele é sempre novo e o Espírito Santo gosta de novidades. E enquanto a gente trabalha aqui, rala duro para mostrar para você toda essa novidade que Deus está nos inspirando, nós vamos acompanhar momentos marcantes do Revolução Jesus. Entrevistas, quadros que literalmente valem a pena nós revermos, porque Deus fez muito em nós. E começamos esse primeiro programa falando de uma realidade da qual muitos estão inseridos. Vida de solteiro. Foi um programa bem interessante que a gente fez para falar dessa realidade, desse estado que muitos jovens estão e por vezes angustiados, com medo, meu Deus, será que eu vou ficar solteiro para sempre? Calma, calma, que o nosso amigo Fernando Gomes vai nos dar uma ajudinha aí para te acalmar, para te tranquilizar e para que melhor você possa aproveitar essa fase da solteirice. Então, roda aí, diretor. Próximo! Olá, boa Oi, tarde. tudo bom? Pode Tudo sentar bem? aí, querido. Tudo bem? Muito prazer. Prazer todo meu. Bom, Evin, seu currículo, né? Como é seu nome? Armênia de Quadros da Silva Pimenta dos Santos. Diferente, né, seu nome? Qual a sua idade? É 25. Cara de 15. Obrigada. Sua nacionalidade? Brasileira. Né? Então, estado civil? São Paulo. Não, desculpa. Solteira. Tu é solteira. Ué. Você é solteira. Sim. Solteira mesmo. Solteira. Você não tem Sim, ninguém. solteiríssima. Solteiríssima. Tá. E Livre você acha e legal solta. isso, né? Você acha bonito. Você acha bacana ser normal. solteira. Normal? Claro. Você acha normal? Tô ser super solteira? bem. Você tá bem. Tô. Você não tá bem, filha. Tô, Você não claro tá que tô. bem. Você tá solteira nessa idade, entendeu? Você tá com todos os problemas do mundo. Querida, deixa eu te dizer uma parada. Você tem que acordar pra vida. Entendeu? Uma pessoa da sua idade, assim, bonitinha, você não vai ficar bonitinha assim pra sempre. Daqui a pouco você vai ficar velha, vai ficar enrugada, entendeu? Que nem um maracujá seco, quando ele fica marrom, assim, sabe, cheio de mancha, cheio de pinto, começa a subir o mofo, assim, sabe, uva passa. Então é desse jeito, isso é a vida, querida. Desculpa, Isso é a vida, isso é a realidade. Entendi. Não, desculpa te interromper. Não, mas é que eu tô super bem mesmo. Tipo, tá de boa. Tem muita gente na minha idade que tá solteira Deixa também. eu te falar uma parada. Olha só. Você não é que... Independente, não é que nem ônibus, entendeu? Que passa toda hora, mesmo assim tem hora que atrasa, entendeu? Na verdade, no caso, quem está atrasada é você, entendeu? E essa pessoa que você tá aí esperando já pode ter encontrado outra pessoa que você tá desculpa, esperando. mas no momento certo, a pessoa certa vai aparecer. No momento certo, a pessoa certa. Vou te dizer onde é que essa pessoa tá. Essa pessoa certa sua tá curtindo lá em Ubatuba, entendeu? Ao lado de outra pessoa e você tá aqui entregando currículo, quando devia estar arrumando a sua vida, entendeu? Desculpa. Mas é isso aí, ó. Eu não sou ninguém pra Meu julgar currículo, ninguém, por favor. entendeu? Que Mas, ó, mais eu vou te alguma dizer coisa? uma parada. Você não tá bem resolvida, entendeu, na vida. Você não tem a instabilidade financeira, emocional, afetiva. Você tá péssima, querida. Como não? Eu só tô tentando abrir os seus olhos, minha filha. Abrir os seus olhos, colocar alguma coisinha nessa sua cabeça, por você favor. tá entendendo? Mas beleza. Enfim, pelo que eu vi aqui Mais é alguma isso, coisa né? do meu currículo? Não, ó, esse aqui é o site. Tá, qualquer coisa, se tiver alguma novidade, Só a gente isso? entra em contato. É isso aí. Você pode olhar olhando lá, dar uma atualizadinha e tá tudo certo, tá? Pode Tá se retirar, bom. por favor. Obrigada. Ok. Ô, Rita! Traz um café aí pra gente. Sem açúcar, tá, querida? Próximo! Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Você tá bem, querida? Estou Tudo bom? bem. Seu estado civil qual que é? Casada. Você é casada? Ai, Sou. que maravilha. Então faz o seguinte, me dá isso aqui. Ó, pronto. Pode passar lá no RH, tá? Você tá contratada. Leva a sua carteira. Não vai olhar meu currículo? Daqui a pouco eu olho, tá? Não é tão importante no Tá momento. bom. Pode ir lá. Tá. Tá, show. Maravilha. Você aqui é pessoa bem resolvida, gente. Rita! Existe diferença entre ser solteiro e estar solteiro? O que você acha? O Ministério dos Solteiros adverte: o tempo de solteirice tem seus benefícios próprios e deve ser apreciado com responsabilidade e moderação.
Bom, e agora é momento de nós trazermos a resposta, né? Existe diferença entre ser solteiro e estar solteiro, e é por isso que a gente trouxe alguém gabaritado para ajudar a responder isso aqui. Fernando. Gostei do gabaritado. Gostou do gabaritado? Não, a gente já vai subir o nível aqui, ó. Fernando, solteiro, estar solteiro, viver como solteiro, o que a gente pode dizer dessa fase, né? Porque tem gente que se conceitua, eu sou um solteiro, ou eu estou solteiro, é um estado e ele vai mudar, né? Como é que, existe diferença nesses dois elementos? Se a gente considera solteiro como alguém que ainda não se casou, tá? De maneira geral, tudo bem. De certa maneira, quem não se casou, todos que não se casaram vão passar por essa fase de solteiro. Ou que não, ou que já decidiu o seu estado de vida, por exemplo, se a pessoa abraçou o celibato ou o sacerdócio, a vida consagrada, concorda comigo que ela não é mais solteira, né? Concordo plenamente. Né? Embora ela vive um estado onde ela não abraçou o matrimônio, mas ela fez um compromisso também, está comprometido, né? Então, logicamente que muitas pessoas vão passar de maneira natural por essa fase. Então, assim, é normal dizer um jovem que ainda não encontrou a pessoa ou não discerniu o seu estado de vida, dizer, estou solteiro, porque realmente é um momento transitório. Agora, existem pessoas, sim, que por uma questão de opção, acabam não querendo se casar ou não abraçar o sacerdócio, ou não abraçar uma vida consagrada ou celibato, né? E tá tudo bem. Outras não, outras gostariam, por exemplo, de se casar, sentiam que a vocação era o matrimônio, mas por algumas situações da vida, nós sabemos muito bem, acabam, né, tendo que abraçar, vamos dizer assim, um estado de solteiro, obrigado pela própria vida, né? Então, existem vários casos, né, que a gente conhece de pessoas assim. Porém, é logicamente que o normal seria a gente orientar a pessoa para definir um estado de vida e ser um processo transitório, a vida de solteiro da vida dela, né? Mas pegar esse gancho que você falou aqui do transitório, né? Poderia, em maior parte dos casos, é uma fase transitória, mas pode se tornar um estado permanente nessas condições. E quando você trouxe essa realidade, porque a gente acha que não é tão comum, mas eu já ouvi várias vezes, Fernando, né? De jovens dizer assim, não, eu quero estar solteiro, eu quero ficar solteiro. Se a pessoa ficar e escolher para que esse seja o seu estado de vida aí permanente, ela pode ser realizada? Ela pode ser feliz? Ou existem riscos que na escolha desse estado podem estar comprometendo aí a vida da pessoa? O que realiza uma pessoa é a doação sincera da vida dela, né? Fazer da sua vida um dom, fazer da sua vida um presente para outras pessoas, né? Então, eu lembro, dou um exemplo, né? Antigamente a gente conhecia muitas professoras que se dedicavam tanto, né, ao magistério, à arte de se doar para o ensino, que fazia disso uma vocação e se realizaram plenamente, né? Algumas pessoas que, por exemplo, falam assim, não, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar dos meus pais, eu quero me dedicar para minha casa, né, para isso. E acontecia muito isso. E também, em outros momentos, até alguns intelectuais que a gente conhece da história, né, muitas pessoas falam assim, não, eu quero me dedicar tanto aos estudos, à intelectualidade, eu gosto do silêncio, da solidão, e eu quero me comprometer somente com essa causa, que é a causa da literatura, enfim, dos estudos, né, da pesquisa, e tem pessoas que se consagram, ou seja, a pessoa também se consagrou a um ideal de vida, né? Embora para nós, católicos, a gente sempre pensa assim, de maneira muito bonita, dos estados de vida, né? Sim, Por quê? Quer queira ou quer não, uma pessoa que vive uma vida de solteiro, ela vai ser também chamada a viver a castidade, né? Tá no pacote, né? Tá no pacote, né, a questão da castidade. Então, por que não dar um passinho e fazer o voto do celibato e também na sua vida, talvez na sua profissão ou na sua... a missão que ela definiu para a vida dela, também viver isso como uma forma de louvor a Deus, de um coração indiviso para Deus, poderia ressignificar dessa maneira. Porém, não quer dizer que a pessoa está errada se ela faz uma opção de ficar solteira, se ela viver na castidade, viver a sua vida servindo aos demais de maneira bela, né? O que nós vamos dizer para essas pessoas? Que bom que você está servindo, que bom que você está doando a sua vida. A dica de um solteiro feliz.
Digo então para você que está nesse tempo de espera, né? Que o tempo de solteiro é um tempo de espera por algo, né? Nesse tempo de solteiro do qual eu vivo feliz porque eu sei que há um tempo para cada coisa. E nessa certeza, quando eu entendo essa dimensão, eu consigo extrair dessa realidade todos os elementos necessários para que eu cresça, para que eu amadureça e para que, consequentemente, eu seja feliz. É a mesma coisa aí comparado aí a uma pessoa que vai plantar uma árvore. Não tem como ele já querer esperar os frutos, querer que a árvore já esteja toda frondosa ali, se antes ele não preparar o terreno, não cultivar, não colocar a semente, passar por esse tempo de preparação, para que aí, após isso, ele possa colher os frutos. Mas o tempo hoje no qual você também possa estar vivendo, de solteiro, é preciso que haja essa intensidade em viver a realidade a qual o próprio Deus tem te permitido viver. Então a dica que eu posso te dar é essa: seja feliz vivendo o tempo de hoje, o tempo de Deus, porque tudo aquilo que é teu está no coração de Deus e no tempo certo tudo vai se concretizar. Quando eu decidi me casar, eu fechei todas as portas que eu tinha, tanto vocacionais, como também de outras pessoas, né, na minha vida. Quando você abraçou o celibato, mesma coisa, você fechou todas as outras portas. E você tem que focar naquilo ali, e quando você foca em algo, aquilo ali expande, certo, né? Fato. Quando você foca, expande. Você pega uma lupa no sol, assim, como passando o sol na lupa, assim, porque ela vai estar focado ali naquele ponto que começa a pegar no papel. Começa a pegar fogo, porque está focado. Então, quando você canaliza suas energias para aquilo que você optou, você cresce. O que eu vejo muito hoje na nossa geração, né? A nossa geração é uma geração que tem medo de escolhas definitivas. Uma geração que tem medo de dizer um sim para toda a vida, né? Por quê? Porque justamente a gente vive numa sociedade do provisório, do descartável, né? Onde a nossa geração tem medo de fazer projetos a longo prazo, que realmente, somente projetos a longo prazo, porque se o amor promete o infinito, então seja, o longo prazo, ele faz parte da lógica de uma oferta para toda a vida. Então, o que eu posso dizer para quem está vendo essa fase de solteiro, juventude, assim, não tenha medo de tomar escolhas na sua vida. Agora, é lógico, você precisa de critérios para essas escolhas, sim, né? Importante. Então, lógico, um autoconhecimento, né, pautado numa correta antropologia, né, uma visão adequada do ser humano, bons conselheiros, né, um sacerdote, uma pessoa madura, mas bem preparada, um psicólogo bem preparado, enfim, pode te ajudar a fazer boas escolhas. Aquilo que você vê que faz aquecer o teu coração. De repente você olha uma pessoa, alguém, né, você fala, nossa, eu me espelho naquela pessoa, eu quero viver dessa maneira também, mas Deus fala assim com a gente, né? Enfim, e você também chega uma hora que mesmo que você rezou, fez autoconhecimento, buscou orientação, você sente teu coração queimar por algo, mas ninguém vai poder decidir por você. Você vai chegar na hora que vai ter que dar o passo. E quando a gente dá o passo, você amadurece. Quando a gente assume responsabilidade, você amadurece. Aí você passa de juventude para ser adulto, você passa daquele momento de decisão para decisão. Aí você torna um homem de verdade, uma mulher de verdade, né? Primeiro, procure estar na presença de pessoas que te façam bem. Sabe aqueles amigos que você pode ser livre, pode rir, brincar, falar o que você pensar, que eles vão te aceitar? Essas pessoas te fazem bem. Estejam na presença dele e estejam com ele. Segundo, procure estar em lugares que você gosta. Ir ao cinema, ir ao parque, fazer uma caminhada, correr. E terceiro, esteja só com você mesmo em alguns momentos. Sabe aquela atividade que você gosta? De ler um livro, ouvir uma música, assistir um filme? Então, procure fazer aquilo que te traga alegria, que te traga lazer. Não é só estar com alguém, mas é as escolhas que você faz todos os dias que vai te fazer feliz. E essas dicas, anota aí e depois coloque em prática. Fernando, falei para aqueles que já discerniram o seu estado de vida, né? Mas aqueles que não discerniram, né? Não sabe se casa ou compra bicicleta, né? Aquele famoso ditado. Tem passos concretos para ajudar a encontrar esse estado de vida que já está no ser? Ele precisa descobrir. O que você diria? Sem dúvida. Primeiro ponto, já falei inclusive anteriormente, né, a oração. Eu vejo que existe pontos na vida do ser humano que você só chega lá com a oração e com a palavra de Deus. Então assim, se a pessoa quer discernir uma vocação, ou seja, o que é uma vocação? Um chamado na sua vida, você tem que buscar primeiramente se conectar com aquele que realmente é o Senhor de toda a vocação, né? Então a vida de oração ela é essencial, pessoal, comunitária, a vida sacramental, para você estar aberto, inclusive, né,
a escuta da voz de Deus. Sim. Isso é essencial. Não abra mão disso. Está em estado de graça. Isso é essencial, fundamental. Mas não abra mão, né, de uma direção espiritual, alguém para ajudar você, para acompanhar você, porque aí você vai sacando tá dentro de você seus anseios, suas buscas, seus medos, aquilo que faz arder o seu coração, e um mestre espiritual, uma pessoa mais experimentada, ela vai ajudar, porque muitas vezes a gente não consegue, às vezes a gente consegue ajudar outras pessoas, não consegue ajudar nós mesmos, é interessante, né? Mas quando você expõe para outra pessoa que tem uma maturidade, essa pessoa às vezes consegue lá puxar coisas, puxar fios, que vai fazer você se encontrar com a verdade da tua própria vida. O terceiro, eu vejo que é fundamental, é o autoconhecimento. Legal. Santa Catarina de Sena, que é a patrona da nossa comunidade de presença, ela diz assim que sem autoconhecimento ninguém chega ao verdadeiro discernimento. Né? O autoconhecimento é onde você sabe realmente quem você é, né? Quem você é nesse mundo. Você encontra o seu lugar, você vê os seus dons, suas potencialidades, fraquezas, porque para cada vocação existem também as aptidões para cada vocação. Você precisa saber se você é capaz do matrimônio, capaz do sacerdócio, capaz do celibato. Não basta querer determinada vocação, é preciso também você ter a aptidão para aquilo ali, precisa ser capaz daquilo. E o autoconhecimento vai te ajudar muito a você já assentar teu coração na verdade, na realidade, porque o autoconhecimento faz você se colocar na realidade. O que é a realidade? É a verdade da tua própria vida, né? E é claro que muitos dos solteiros, aqueles que são vocacionados ao matrimônio, devem estar esperando por aquela pessoa amada, sabe? Aquela pessoa que vai chegar, que vai te complementar, que vai te ajudar, que vai ser seu companheiro ou sua companheira. Pois é, mas para que possa se consumar isso, existe uma fase que a gente precisa passar, do namoro. E é por isso que nós pensamos num programa muito bacana sobre isso, e no próximo bloco, se liga que a gente vai ver bons momentos do programa sobre namoro. Então não sai daí, que o intervalo é rápido, a gente volta já já. Me diz aí, você tá namorando ou está esperando aquela pessoa, esperando chegar um namorado, uma namorada? Pois é, no primeiro bloco da Revolução de Jesus, nós falamos sobre a solteirice, o estar solteiro. E agora falamos sobre o namoro. Você já parou para entender ou para perceber que existem fases no namoro? Pois é, o namoro, para que ele aconteça, ele passa por fases. E entender e viver bem cada uma delas faz toda a diferença aí no seu processo de conhecimento. Por isso que a gente chamou para participar do Revolução Jesus o Sandro Arquejada, que inclusive tem um livro, As 5 Fases do Namoro, e vai nos dar dicas preciosas para que você possa namorar bem, em Deus e colher bons frutos deste tempo. Então confere aí. Eu quero te entender, eu quero te levar pra conhecer os vales do Senhor, aonde corre o leite e o mel do amor. Eu quero a tua mão, fazer morada no meu coração. Eu quero estar e ser contigo em Deus. Eu quero te abraçar, assim como eu abraço a minha fé. Eu quero construir a estrada do futuro desde já. Eu quero me unir à bênção que o amigo vai nos dar. Eu quero estar e ser contigo em Deus. Ah, Deus queira que assim eu possa amar, te dar o meu coração. Essa é minha vocação, contigo amor não se acaba. Ah, Deus queira que assim eu possa amar, dar antes de receber, ter paciência, entender, contigo amor não se acaba. Revolução Jesus começou e o assunto de hoje é namoro. Então, você que está namorando, você que pretende namorar, não pode perder. Olha, eu cumprimento você, mas também cumprimento o local que carinhosamente nos acolheu, que acolheu a equipe do Revolução Jesus. Muito obrigado. E cumprimento também os nossos convidados, ao Fagner, ao Wilker e à Luana, que estão conosco e que aqui nessa conversa, enquanto nós vamos comer o nosso fundi, que está saboroso, vamos tratar sobre um namoro que se propõe
a viver os propósitos, os bons valores daquilo que oferece a fé cristã, mas em especial a castidade, né? É isso mesmo, Jonathan. É isso mesmo, Jonathan. E quando a gente fala de um namoro pautado em valores cristãos, eu lembro primeiro de uma frase clássica, né, que é do Pequeno Príncipe, que fala que o amor não consiste em um ficar olhando para o outro, mas os dois olharem juntos para a mesma direção, né, amor? E eu penso que falar de um relacionamento pautado em Deus, um relacionamento pautado nos valores cristãos, nos favorece isso. Termos uma direção em comum e, a partir dessa direção em comum, podermos trilhar um caminho mais em harmonia com as nossas diferenças, né, amor? A gente é diferente. As nossas diferenças, que uma também acaba complementando a outra, né? O olhar na mesma direção significa os dois também ter juntos aquele mesmo objetivo e aí caminhando junto, né? Então, e isso tudo perpassa pela partilha, pela comunicação, né? Um namoro, ele precisa também ter isso como base, né? A comunicação, a amizade, né? O laço da amizade, isso é muito importante também, né, amor? Uma pausa para o amor, na verdade, uma pausa para o fundir. Gente, vamos pegar sim, aqui? Vamos fundir. Meu amor, vou pegar para você. Vamos ser cavaleiros, né? Morango. Eu tô mexendo aqui porque, né? Morango que o amor gosta aqui. Sim. Como bom cavaleiros. Meu amor, não se esqueça da presença no início. Olha porque aí, você é vai aquecer muito agora. especial, mas quero aqui também dar minhas boas-vindas, entregando esse fundir para você e dizer que eu te amo. Agora, qual é o melhor sabor daquele que se propõe e se aventura a um relacionamento que busca viver a castidade? Um namoro, pra ser bem concreto. Penso que falar de sabor, quando a gente se fala de castidade, já é algo bem interessante, sabe, Jonathan? Porque muitas vezes a gente pensa na castidade como um dissabor, como uma castração às vezes, né? E, na verdade, o próprio catecismo da igreja fala que a sexualidade, o prazer sexual é um bem. Sim. E falar da castidade é a gente falar, eu penso isso, de uma ordenação, de uma busca de vivermos esse bem de um jeito segundo o coração de Deus. Não é a gente viver simplesmente uma regra de não pode, não. É um bem, é uma vivência que busca um bem maior. Falar de castidade acho que é isso, sabe? Falar sempre de ter em vista um bem maior. Antes mesmo de nos deixarmos levar pelos bens instantâneos, os bens que às vezes queremos de forma imediata. Nossa pulsão sexual, a atração que é tão natural e é sadio que aconteça. Mas, para cima desse bem, temos um bem maior, que é um projeto de vida, né, meu amor? Que é um ideal, que é a vontade de Deus na nossa vida, né? Sim. E falando, né, castidade, como o Wilker, meu amor, né, bem falou, perpassa por esses caminhos, né, que a gente já partilhou um pouco, pelo caminho do diálogo, pelo caminho do mesmo objetivo, porque imagina, se dentro de um relacionamento só um tem o objetivo da castidade, né? Os dois precisam estar caminhando juntos com o mesmo objetivo. Então, a gente, graças a Deus, né, vive aí essa partilha, a gente vive aí essa decisão de caminhar juntos, trilhando aí o caminho da castidade, que é um sabor também viver a castidade, não é somente um dessabor. Assim como algumas pessoas interpretam de outras formas, né, o viver da castidade como um dessabor, ou como um martírio, né, ou como, meu Deus, eu vou morrer, né, nós encaramos isso como um sabor. A gente busca viver isso com um lado positivo, né, dá um sentido positivo para a palavra castidade, isso é importante. É bem isso, vai muito mais além do que um não pode, então sim. Não é um não, na verdade é um sim ao amor. Né? É um sim ao amor que eu dou todas as vezes que eu me decido a amá-lo, a respeitá-lo, né? Como pessoa, como homem de Deus, como filho de Deus também, é um sim ao amor que eu dou. Então vai muito além do não. Eu vejo que é interessante porque na medida que a gente se propõe a viver algo tão belo que é a castidade, Deus também se dispõe a trabalhar em nós a nossa própria humanidade. Algo bem concreto é o seguinte: eu vivi outros relacionamentos fora da comunidade, mas mesmo que eu estivesse ainda fora da comunidade,
se eu tivesse vivido um relacionamento casto, talvez eu já tivesse tido a oportunidade que eu tenho hoje com a Cláudia, que é, no meu relacionamento com ela, topar com uma restauração na minha história, na forma como eu trato a mulher, como eu trato o outro, a pessoa em si. Porque antes eu tinha um movimento de uso, eu tinha um movimento de prazer, e a medida das coisas era sempre o prazer em si, tipo, o prazer que me proporciona e tal. Então eu percebia que eu instrumentalizava a pessoa. É claro que eu não tinha essa consciência quando eu praticava. No entanto, na medida em que eu fui buscando viver a castidade, e a Cláudia me ajudou muito nisso, porque se eu tenho uma história, ela tem outra. E aí existe uma complementariedade, isso que é muito bonito. E ela é essa mulher de Deus que, na postura dela, me ajuda a ser restaurada. Deus me restaura através da Cláudia. No meu relacionamento com ela, no olhar dela, na postura. E aí, para ser bem concreto, na forma como nós nos beijamos, nas carícias que são próprias do namoro, e não as outras carícias que são mais avançadas e que são de um outro tempo, daqueles que são casados, enfim. Então, tudo nisso, a Cláudia é a mão de Deus, que é essa educadora que me ajuda concretamente. Eu acho isso fantástico. Chega junto porque já deu para você perceber que o assunto é interessante. E se não está cabendo para você, que eu acho meio difícil, pode ser que você conheça algum amigo que esteja nessa, procurando alguém, ou já esteja no namoro, passando por muitos conflitos, e é por isso que a gente traz gente especializada aqui para falar agora sobre, deixa eu dar um spoiler aqui, vou pender aqui pro lado para mostrar, olha só sobre o que vai rolar o nosso assunto agora. As 5 fases do namoro. E nada mais justo de que ele, o autor do livro, esteja aqui com a gente para explicar que de fato são essas 5 fases. Sandro Arquejada, Legal. Vamos lá, esse livro lá. que está aí no sucesso das paradas, por mais que ele já tenha um bom tempo aí, né, disponível, mas o pessoal tem procurado, até nos bastidores a gente falava sobre isso. Graças a Deus, né? O pessoal tem buscado sim, nos grupos de oração, vão sempre dando aquele conselho, não, você tá namorando, quer namorar, então pega esse livro aqui, faz uma leitura dele aí que você... Graças a Deus, eu agradeço o pessoal que faz isso aí, né? E você teve uma sacada muito legal que foi transformar o namoro, se assim posso dizer, em fases, ou melhor, dividir o namoro em fases. Sim. Como que foi essa descoberta? Foi uma experiência pessoal? Você pesquisou? Como é que você conseguiu fazer essa subdivisão? Foi uma experiência pessoal. Eu tinha vivido alguns namoros antes de entrar para a comunidade, antes de me consagrar a Deus na Canção Nova. Então vinha com alguma experiência, vamos dizer assim, né? Com a minha atual esposa, a Kellen, quando a gente namorava, eu vivi algo bem passante, que foi uma fase que depois que você se apaixonou, depois que você conheceu a pessoa, tal, eu passei por uma crise. Mas interessante que nos outros namoros lá fora também eu passava por crise, independente se era um namoro santo, se não. Estava vivendo um namoro santo aqui agora dentro da Canção Nova. Certo. Mesmo com isso, vivi uma crise. Tá, mas o que exatamente está se passando dentro de mim? Ele quis realmente dar nome aos bois, quis realmente saber o que estava se passando dentro de mim. Passado esse tempo, né, já tinha me decidido por ela. Não que você vai fechar os olhos para aquilo que a pessoa, né, tem de imperfeições, mas você também tem imperfeições. Claro. Né? E você tem que saber, você tem que levar em consideração que a pessoa também vai ter que lidar com as suas imperfeições. Então eu falei, não, eu quero esse relacionamento, eu quero isso para minha vida. Peraí. A gente vive certas fases no namoro, e aí a gente atendendo, você trabalha com jovens, você sabe como que é isso. Ouvindo muita da coisa, muita experiência gente. que a gente traz, é aquilo que a gente escuta. Sim. Então, peraí, esse padrão que eu vivi das coisas, o jovem lá fora vive também. Peraí, então tem como dividir o namoro, então, em fases, e ajudar as pessoas a elas se compreenderem em cada uma das fases. Foi aí que eu vi depois quais eram essas fases. Ó, peraí, tem um tempo de se apaixonar, que eu chamei de sentimentos. Tem um tempo que aquela paixão, ela passa, porque a paixão, ela é uma certa projeção. A primeira fase, você já citou aqui pra gente, são a fase dos sentimentos. O que ela comporta e o que a pessoa vivencia nela? Então, existe essa atração, essa paixão, ou até a pessoa resolver realmente, porque às vezes não é uma paixão arrebatadora, mas muitas vezes o relacionamento ele começa numa amizade.
E a pessoa vai conhecendo, nossa, que legal que você é, que interessante o seu papo. Nossa, eu quero entrar mais dentro do seu coração aí para saber que coisa mais que você traz aí. Então, desperta-se o interesse. E isso tudo é hormonal, Acontece uma química dentro do nosso organismo, o cérebro entende aquilo ali e ele dispara um monte de coisa na gente, né? Quando a gente vê a pessoa, a gente fica vermelho, acelera o coração, você não sabe o que fala, você dá uns fora também de vez em quando, né? Então, mas é hormonal isso aí, né? Então, é a fase do encanto. E nessa fase, você corre muito o risco de você projetar demais na pessoa, e a pessoa não ser realmente tudo aquilo ali que você projetou. A fase dos sentimentos, a pessoa vai ter que lidar com a projeção que ela faz. Eu acho que você é isso aqui. E cria isso, né? Cria. A pessoa, é a pessoa ideal, assim. Exatamente, você idealiza. É a fase, normalmente, que você vê. Por exemplo, a pessoa tem um defeito gritante. Tem uma característica, vamos dizer característica, não defeito, mas a pessoa sempre atrasa, por exemplo, né? O namorado acha a coisa mais linda do mundo que ela atrasa. Porque ela está se preparando para mim, olha que romântico, que isso, que aquilo, não, porque noiva sempre atrasa mesmo, não sei o que. Ele vê aquilo ali, até um sinal de Deus de que aquela é a pessoa, porque, nossa, ela está, né, tá caprichando lá e tal. Então, é muito fácil a gente passar por cima dessas coisas que depois, lá na frente, ele não vai aguentar viver com isso. A terceira fase, eu já expliquei um pouquinho dela no começo, né, a fase da decisão. Por que eu chamei de decisão? Porque ou vai ou racha. Boa. Porque aquela conta que eu falei realmente, né, explicamos que ela é um processo até hormonal, né, que acontece, que a gente realmente vive aquela crise. Olha, você já se apaixonou, você se encantou demais. Agora você já se decepcionou, ou às vezes se encantou um pouquinho mais na fase do conhecimento. Aí chega um tempo que realmente assim você vai parar para pensar, é isso que eu quero para minha vida? Tenho certeza que é essa opção que eu vou fazer? E é muito interessante, Thiago, porque assim, a gente muitas vezes escuta até uma frase romântica, um certo clima romântico que a gente dá, que diz assim que Deus tem alguém para a sua vida. Realmente, Deus tem alguém para a sua vida. E de que forma que Ele faz isso acontecer? Colocando em você a vocação ao matrimônio. Sim. Porque o que realmente acontece? O que realmente eu estou querendo dizer aqui? Não existe ninguém predestinado para ninguém. Eu sei que a Sagrada Escritura traz alguns casos, como Sara Tobias, por exemplo. Sim. Quando a gente vê a história de José e de Maria, até dá essa impressão que um estava realmente, desde sempre, prometido um ao outro, ele no coração de Deus. Deus, claro, tem um plano, e ele até pode, não em casos especiais, querer colocar uma pessoa ao lado da outra. Mas Deus nunca, ele vai determinar, olha, existe uma pessoa para você. Nossa, interessantíssimo isso. Tem muita gente que tem uma concepção errada. Tem gente que tem uma concepção errada. Até lá que eu toquei aqui no fato de Sara e Tobias. Existe todo um contexto para a Bíblia Sagrada ser escrita daquela forma. A Bíblia usa muita metáfora, usa muita figura de linguagem. Então, assim, não leve isso ao pé da letra. Por quê? Porque senão a pessoa ela não tem a liberdade. Certo. O que existe, gente, são pessoas, muitas pessoas no mundo, que elas têm sim todas as características para dar certo com você. E Deus coloca a vocação matrimonial em você e na outra pessoa. O que é um namoro? É o sim de duas pessoas. O que é um noivado? É um renovar daquele sim de duas pessoas. Legal. E o que é um casamento, um matrimônio? É o sim definitivo daquelas duas pessoas. Uma coisa muito importante que deve acontecer no namoro é a amizade, antes de tudo, porque afinal de contas, na amizade há essa cumplicidade. Não que toda amizade precise se tornar um namoro, mas é bom que todo namoro começasse de uma amizade. O professor Felipe Aquino que fala isso. Por isso que no terceiro bloco do Revolução Jesus, nós vamos falar sobre amizades, porque afinal de contas, ninguém nasceu para ser sozinho, nós precisamos de pessoas, nós contamos com pessoas. E se nós não tivermos elas ao nosso lado, com certeza nós não vamos conseguir desenvolver bem na nossa constituição como ser humano. É por isso que a palavra de Deus nos diz da importância que é se ter um amigo, e não é à toa que a palavra compara os amigos a um tesouro. Café com amigos. Foi um dos temas do programa do Revolução Jesus e que no terceiro bloco a gente vai conferir mais de perto um papo super bacana. Revolução Jesus de volta e você está conferindo os melhores momentos dos programas do Revolução Jesus, programas que foram muito bem preparados para você. E como disse no último bloco, agora nós vamos falar sobre amizades. Não nos faltam
relatos, testemunhos e escritos de tantos santos que nos falam da importância de um amigo, especialmente daqueles amigos que nos levam para Deus. Aqueles amigos que não fazem com que nós neguemos quem somos, pelo contrário, eles apoiam a nossa identidade. Os amigos que estão do nosso lado e que fazem com que, pouco a pouco, nós venhamos a nos descobrir quem de fato nós somos. Esse é um dos papéis da amizade e é por isso que vale a pena a gente bater um papo entre amigos sobre amizade, literalmente. Confere. Chega mais, chame seus amigos, pegue aí a sua xícara de café e participe conosco deste bate-papo, Café com os Amigos. Você se considera uma pessoa com muitos amigos ou eles caberiam apenas nos dedos de sua mão? Pois é, a gente vai aqui falar sobre amizade no Revolução Jesus. Eu trouxe comigo meus amigos para falar sobre isso. Gente, eu já quero começar trazendo uma frase do Papa Francisco, que ele diz assim: hoje, a palavra amigo tornou-se um pouco desgastada. Habitando os lugares da vida metropolitana, cada dia entramos em contato com diferentes pessoas que muitas vezes definimos amigos, mas é um modo de dizer. Vocês concordam com o Papa? Eu concordo literalmente, porque assim, eu vou percebendo, né, que hoje a gente tem essa oportunidade de conhecer muita gente e conviver com muita gente, e às vezes a gente acaba esquecendo aqueles ali que são os verdadeiros, né? Então, que esses dias eu vi algo que eu achei interessante, que numa matéria no Instagram que dizia assim, que teve um dia que o Instagram ele não funcionou, e aí aquela pessoa, ela conseguiu reconhecer que ela tinha amigos dentro de casa. E eles fizeram tipo como se fosse cards, assim, sabe, de charge, essas coisas assim. E aí eles diziam que naquele dia que o Instagram também não funcionou, que a pessoa ela conseguiu identificar que dentro da casa dela ela tinha amigos. Então que ela não precisava buscar fora aquilo que estava dentro, né? Então por isso que a gente vai percebendo que às vezes essa questão, não, eu digo que eu sou amigo do Fagner, mas será que eu conheço a vida dele? Será que de fato, se ele precisar de alguma coisa, ele vai olhar para mim e falar, não, eu posso contar com o Fernando, ou então eu vou procurar em outra pessoa, né? Porque às vezes é mais fácil a gente se tentar falar com quem está longe do que quem está perto. Da gente. Porque é aquela pessoa que conhece, né? Então é mais fácil eu dizer para uma pessoa que não me conhece e que vai, às vezes, me apoiar e falar, não, é isso mesmo, a atitude é essa, do que se eu falar para ele falar, não, mas não é assim que funciona, né? Você vai ter que ir por outro caminho, seguir uma outra linha. E também tem muita gente que acaba levando a interpretação de colega, né, como amizade. Então, eu acredito também que, eu acho que a forma que a gente vive o cristianismo também pode, às vezes, na cabeça de algumas pessoas, confundir o que é amizade e o que é colega, né? Você talvez seja convidado a ter vários amigos de diversas áreas diferentes, diversos locais diferentes, mas, assim, será que você tem intimidade com cada um deles? E aí também é aquela questão, eu sou convidada a conviver com todos, né? Ser amável, ser educado, mas nem todos eles são meus amigos íntimos, vão saber do meu sagrado, vão saber da minha intimidade, alguns vão ser meus colegas, e às vezes a gente confunde um pouco isso, né? Até onde vai a colegagem, vamos dizer assim, como nossos pais costumam dizer, né? E até onde vai a amizade. Então a gente precisa também, acho que ter um pouco de observação, um olhar um pouco mais aguçado também para esse sentido verdadeiro da amizade, né? E na amizade ela não consiste somente naquele nivelamento, né? Onde o Fernando é meu amigo, então ele tem que saber de tudo de mim, você também é minha amiga, você tem que saber a mesma coisa que ele sabe, não. Eu tiro nas minhas amizades. O Fernando é meu amigo, a Regiane é minha amiga, mas tem coisas que o Fernando não vai saber, de coisas que eu já partilhei, já falei com a Regiane, então eu vejo que na amizade também há muito... Calma aí. Há muito disso, de ajudar o outro, de... Vamos lá, vai dar certo. Isso é coisa de amiga, passar café em casa. Aí, também... Vai aos pouquinhos. Vai só queimar a mão dele um pouquinho, mas vai dar tudo certo, né? Aí, tá indo. E essa particularidade que o Fagner dizia é algo muito interessante, né? Porque assim, na minha época de adolescência, sempre tive muita dificuldade de relacionamento, por ser uma pessoa mais tímida, introvertida. Então, aquelas pessoas que eram meus amigos, era tipo assim, aquela pessoa que, na minha concepção e na minha ideia, tinha que saber toda a minha vida e eu tinha que saber toda a sua vida. Então, se eu via você conversando com uma outra pessoa, e aí eu falava assim, cara, mas eu acho que aquilo ali ela não me contou. Era como se eu estivesse me sentindo traído. Porque eu pensava que a amizade, ela comportava aquilo que a pessoa sabia tudo de mim e eu sabia tudo dela. Mas exatamente o que o Fagner falou, existe uma particularidade.
E não quer dizer que você, que é minha amiga, você vive uma situação e você não me conta, que eu sou menos do que ela que você conta. Não, mas porque naquele momento você precisava dizer para ela. E a gente precisa entender isso. E eu acho que uma vez que a gente vai entendendo o lugar que cada um tem dentro da gente, a gente consegue ter uma amizade sadia, uma amizade ali onde vai ter frutos, né? Porque eu também saber que às vezes os amigos seus não são os meus amigos, mas eu posso estar junto com eles. E aí você pode me apresentar e ali a gente vai criando aquele laço, aquele vínculo. E quando eu sei o lugar do outro na minha vida, o lugar que eu tô dentro do outro, então isso faz com que eu não tenha o ciúme, né? Aquela coisa. Sim, até mesmo imatura, né? Aquela carência. Nossa, o Fernando tá conversando com a Regiane, meu Deus do céu, ele não tá bem comigo, ou ele gosta mais dela do que de mim, então ele não tem espaço para essa infantilidade. Mas eu também acho aqui, trazendo um pouco aqui, fazendo um meio termo desse contraponto, na verdade. Eu acho que o verdadeiro amigo também sabe que o amigo tem limite. Então, às vezes, tem um amigo nosso que é mais ferido em determinada área. Então, por eu conhecer a história, talvez eu tenha paciência para lidar até mesmo com as infantilidades do meu amigo. Eu já passei várias situações assim de terem amigos não compreenderem, né, a minha missão e tudo, e exigirem a minha presença em todos os momentos, e que aos poucos, por eu compreender a ferida que aquela pessoa trazia, talvez da família, ou de feridas de outras amizades que não fluíram ou que traíram, enfim, eles depositavam em mim uma confiança muito grande e queriam minha presença. Então, aos poucos, também a gente, como amigo, precisa formar o outro, porque às vezes o outro depende de uma visão, de um olhar fora da caixa que ele está. Então, às vezes, ele só teve uma experiência negativa. E talvez você, como amigo, possa revelar um outro lado e pegar daquele ciúminho ou daquele mimimi, daquela coisa, e mostrar, dizer assim, olha, existe uma nova forma de se relacionar. Existe uma forma que eu posso te mostrar que é sadia. Vem comigo. Não descartar essa pessoa que aparentemente pode ser mimizenta, ciumenta ou possessiva, mas levá-la também a compreender que existem amizades sadias, né? As Sagradas Escrituras diz: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Mas a amizade à distância, será que isso é possível? Nada melhor do que alguém que está vivendo essa experiência para contar para a gente. Então, confere aí. E aí, galera, tô eu mais uma vez aqui, partilhando um pouquinho com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Roger Ferrari, missionário da Canção Nova aqui na Terra Santa. Com certeza, essas pedras aqui, você já imagina que seja um lugar aqui de Israel ou da cidade de Santa, né? Pediram para eu vir partilhar um pouquinho sobre a questão das amizades, questão de como eu faço para manter um relacionamento de amizade estando fora do país. É um pouco complicado, porque o fuso horário, 6 horas de diferença, isso já é algo que é muito difícil. Então, quando eu tô acordado, a galera aí do Brasil tá indo dormir. Quando eu tô indo dormir, a galera ainda tá nativa e trabalhando bastante. Mas eu acho que tem que ter, primeiro de tudo, disposição em procurar viver, porque senão você acaba entrando numa vibe que acaba não conseguindo dar os passos que você precisa dar para manter uma amizade. Então, o primeiro passo é você querer. Se você sabe que você tem um relacionamento verdadeiro com alguém, você vai querer, de certa forma, mandar mensagem, estar próximo. Claro que o ritmo ele muda completamente, porque você não está mais no mesmo contexto, no mesmo país, e você tem uma realidade completamente diferente. Então aqui, por exemplo, não é todo dia que eu falo com quem eu tenho amizade, não é todo dia que eu tenho a possibilidade de parar e responder uma mensagem. Às vezes eu recebo mensagem do Brasil, mas o pessoal, eu respondo depois de alguns dias. Enfim, com isso a gente vai crescendo de entender também que a amizade ela é um dom, e ela está ali do nosso lado para nos auxiliar, né? Para servir ali como um sustento de Deus. Eu acho que o maior desafio que eu vejo nesse tempo que eu estou aqui na Terra Santa é cultivar essas amizades. Porque não é nem porque eu tenho outras amizades aqui, eu tenho algumas amizades, mas o que mais pega para mim é esse cultivo de manter o ritmo aqui, adaptação a uma nova língua, adaptação a uma nova cultura, e você manter o mesmo carinho pela pessoa. Mas eu sinto que aquelas amizades que são verdadeiras podem passar o tempo que for, pode passar tudo que eu estiver vivendo. Eu sei que nada vai conseguir destruir esses relacionamentos, porque eles começaram em Deus. Então eu quero deixar um beijo, um grande abraço para todos os meus amigos do coração, aqueles que estão pertinho, que são poucos, não são muitos não.
E direto da Terra Santa eu tenho a oportunidade, opa meu dedo, direto da Terra Santa eu tenho a oportunidade também de estar rezando por eles, de estar apresentando a vida deles aqui nesses lugares santos. E assim a gente vai dando sequência na vida. Espero que essa partilha tenha enriquecido um pouquinho você. E eu continuo o meu trajeto, porque eu estou trabalhando, estou na Cidade Velha e a vida não para não. Um abraço, Deus abençoe. A amizade é um caminho de conquista. E por isso eu vou continuar aqui conquistando os meus amigos que eu trouxe para essa cafeteria maravilhosa em Cachoeira Paulista, Fé com Sabor. Vindo para cá com seus amigos, não deixe de passar aqui. Minha gente, vocês têm essa experiência de amizade à distância? Tem, e tem muita dificuldade mesmo. Porque às vezes você quer, talvez assim, falar aquela coisa que você gostaria muito de falar com aquele amigo. Eu estou vivendo isso assim, de forma muito concreta. Uma das minhas melhores amigas está em Curitiba agora, há 1 ano, se casou, foi morar lá. E ela era minha amiga, assim, de você contar as coisas que estão acontecendo ali no seu dia a dia. É extremamente, assim, formador, porque ao mesmo tempo você aprende também a entrar no tempo do outro. Da mesma forma que a gente falava aqui sobre a compreensão, de você não poder dar atenção às vezes no tempo que você gostaria, o outro também tem as atividades dele. Então, acho que a amizade à distância, ela requer também paciência, dedicação, né? E, é claro, você ir entrando aos poucos naquele movimento natural que a pessoa está vivendo, né? Seja fora do Brasil, ou a pessoa que mora em outro estado, como é o meu caso, eu moro no Rio, ela mora em Curitiba, mas a gente tem que ir estreitando da forma que dá para continuar e não perder esse vínculo que a gente não quer perder, né? A pessoa, ela sabe o lugar que ela está dentro de você, você sabe o lugar que você está dentro dela, porque é um dos desafios, pelo menos para mim. Tem amigos também à distância, né? Aí que essa amizade vai sendo alimentada através aí por telefone, ligação, WhatsApp, enfim. Mas há essa realidade, né, do tempo do outro. Eu acho assim que algo que a gente também precisa nos policiar nas nossas amizades, né, à distância. Porque eu acho que se a gente limitar aquilo que é a presença, só na presença assim física, então, eu sou só amigo da Regiane, se eu estiver ali perto dela, então eu acho que é algo muito superficial, né? Porque a gente sabe que é difícil cultivar uma amizade à distância, porque às vezes eu não vou saber o que outra pessoa está vivendo, eu não vou estar ali, às vezes, no momento que eu queria, seja o nascimento do filho do meu amigo, seja um casamento, enfim. Mas eu acredito que a gente pode sim cultivar esses laços e às vezes é uns laços fortes, né? Que a gente consegue cultivar, seja uma mensagem, seja uma carta, né? Hoje em dia, quem é que manda carta? Ninguém manda carta. Você manda uma carta pra pessoa, escreve, né, ali, diz que a pessoa... Exatamente. Mas se antigamente era assim, eu vejo também que, até o fato da evangelização, hoje a Canção Nova tem essa missão de evangelizar pelos meios de comunicação. Antigamente não era assim. E hoje há uma eficácia, há um alcance. Então, consequentemente, na amizade também é possível aí por esses meios, né, pelas mídias e tal. Eu tenho amigos que amizades que foram ali nascidas a partir disso, a partir de experiências na evangelização e de amigos que nasceram ali. Talvez pessoas que eu nunca tive contato ali, a presença física, mas é a amizade que nasceu através aí da internet. Andrew, a gente vê nas relações em geral, mas de maneira concreta na amizade, é preciso haver uma profundidade. Sim, com certeza. Só que hoje nós estamos tocando assim em relações muito superficiais, isso também chega nas relações de amizade. Uhum. Né? A superficialidade, a que nós poderíamos justificar hoje essa relação superficial que acontece e as pessoas que têm um medo, um receio de se aprofundar e, portanto, ficam laços muito frágeis ou só de aparência nas relações de amizade? Acho que a gente vive hoje um processo, na humanidade como um todo, de muita fragilidade. Estava comentando lá no meu trabalho, lá cedo, a vida dura da roça. Eu vivi isso, eu vi minha avó viver, que para se fazer o almoço, minha avó acordava às 5h30 da manhã, mas ela ia acender fogão de lenha, aquela coisa toda, demorava para se fazer, né? Hoje a gente tem as coisas de pronto. E isso reflete um pouquinho na nossa vivência também interior, não somente aquilo que é exterior, mas naquilo que é interior. Então a gente vai ficando muito frágil nos nossos sentimentos, na nossa visão de mundo. E o ser humano hoje vive com muito medo.
nós temos medo de sair na rua. Tudo isso reflete lá para dentro. Você tem medo de sair na rua porque você pode ser assaltado. Você tem medo de se envolver com uma pessoa porque aquela pessoa pode não ser aquilo que você esperava dela. Então nós vamos criando uma geração com afetos fragilizados, né? E isso vai fazendo com que eu me relacione com as pessoas até um certo ponto. Olha, não me aprofundo a partir daqui, porque se eu comentar coisas do meu interior com você, você pode se usar disso, você pode se aproveitar de mim em certas situações, você pode me tacar aquilo na cara. Da mesma forma, eu também não entro no seu coração, eu também não entro profundamente no seu ser, porque eu vou me comprometer. Sim. Né? A pessoa vai pondo já uns limites. Até aqui você pode chegar, até aqui você pode chegar. Exatamente. E a amizade é uma coisa que ela é tão importante e tão assim, profunda em nós, que um amigo, ele é sim capaz de mudar o seu humor. Né? Se você vai começar o dia e você tem uma desavença com um amigo seu, você pode, né? O resto do dia ele fica... exatamente, claro que nós temos, né, a capacidade de transcender a isso, de decidir ir lá, pedir perdão, se reconciliar com a pessoa, ou se você não vê mais a pessoa, de você viver bem o resto do seu dia, de realmente cultivar essa profundidade. E não tem jeito, se o seu interior está machucado, se o meu interior está machucado, ele só vai ser curado quando você viver uma experiência diferente. Não tem jeito. Se você não acredita nas amizades, só vai acontecer uma cura dentro de você quando você viver uma amizade verdadeira. E você vai ter que se doar. Talvez seja, né, com mais reservas no começo, você vai dando essa pérola, uma pérolazinha menor para a pessoa, mas não tem jeito, você vai ter que se lançar na vida. E assim é com todos os nossos temores, os são nossos riscos medos. que a gente vai correr. São riscos. Não tem como, né? São riscos. Você vai ter que se arriscar, não tem como. Esse foi o programa Revolução Jesus. Você viu que combo bacana que a gente preparou para vocês? Falamos aqui de solteirice, falamos aqui de namoro e terminamos bem falando sobre amizade. Então, cola no Revolução Jesus, porque nós vamos continuar aqui trazendo para você esse banquete bem preparado aí, com bons aperitivos do que foram os programas do Revolução Jesus durante este ano passado que nós vivenciamos e que com certeza marcou a minha vida, marcou a sua vida, porque o intuito de cada programa Revolução Jesus é levar o Evangelho, é levar a experiência que nós fazemos com Cristo e a vida nova que Jesus veio nos trazer. Por que vocês estão fazendo isso, Thiago? Porque nós estamos preparando algo especial para vocês nessa nova temporada do Revolução Jesus. Se você, como eu, lá no primeiro bloco eu já falei, gosta de novidades, então se liga que muita coisa boa tá chegando no Revolução Jesus. Valeu? Tamo junto e não esquece de colar nas nossas redes sociais, que lá você vai ter vários spoilers do que tá acontecendo nos bastidores em todo esse tempo de preparação da nova fase do Revolução Jesus. @Revolução Jesus, aquele abraço, tamo junto, valeu! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.